O povo de Israel estava acampado na fronteira da terra de Canaã. Sob a liderança de Moisés, eles foram libertados da escravidão no Egito e viveram 40 anos no deserto. Antes da sua morte, Moisés, a mando de Deus, havia escolhido um novo líder para o seu povo. Seu nome era Josué. Quando jovem, Josué explorara a terra de Canaã. Foi ele que destemidamente instigou o povo a entrar na terra prometida. E foi ele que, durante as suas jornadas, trabalhou lado a lado com Moisés. Agora, Deus estava orientando e encorajando Josué, como fizera com Moisés. Meu servo Moisés está morto. Levanta-te, passa o Rio Jordão, tu e todo o povo de Israel, à terra que eu dou a eles. O grande momento de Josué havia chegado, mas a sua tarefa parecia além da força humana. Pois dessa vez o Jordão transbordava por causa das cheias e estava muito profundo e veloz para a travessia das pessoas. Mas Deus tranquilizou Josué. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Quando Josué ouviu essas palavras do Senhor, ele resolveu dizer para o seu povo se preparar imediatamente para cruzar o Jordão e ir para Canaã. Levaria muitos dias para os israelitas, que eram milhares de pessoas, irem do seu acampamento até as margens do Jordão. Enquanto isso, Josué decidiu enviar homens na frente para explorar a terra, principalmente a cidade de Jericó, que ficava logo além do rio. Descobri quão forte é a cidade, o tamanho dos seus muros e o número dos seus soldados. Pois temos que tomar Jericó antes de podermos ir mais adiante na terra de Canaã. Vão, Deus esteja com vocês e lhes traga de volta em segurança. Os espiões foram cautelosos. Mesmo assim, foram vistos entrando em uma certa casa em Jericó, e soldados correram para lá para prendê-los. Uma mulher de nome Raabe vivia naquela casa, e os soldados falaram asperamente com ela. Chame os homens que vieram à sua casa. Eles são espiões. É verdade que vieram homens, mas eu não sabia de onde eram. E, como já estava escuro, os homens se foram, mas se apressem e irão alcançá-los. Mas era a vontade de Deus que os espiões não fossem presos. Raabe os tinha escondido em um lugar seguro. Então Raabe explicou aos homens de Josué por que ela os ajudara. Eu sei que o Senhor tomou a nossa terra e que todos têm medo de vocês. Não há mais coragem em nenhum de nós, porque o seu Deus é o Deus dos céus e da terra. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Agora jurem pelo seu Deus, pois fui bondosa com vocês e também serão comigo. Salvarão meus pais e toda a minha família. Nossa vida responderá pela sua. Se não denunciar por que viemos aqui, seremos bondosos com você quando o Senhor nos der essa terra. Os espiões prometeram poupar Raabe e sua família quando Jericó fosse atacada. Um cordão escarlate pendurado na sua janela marcaria a casa como sendo de um amigo. Com a ajuda de Raabe, os espiões fugiram em segurança de Jericó e correram de volta para Josué para relatar que a terra toda temia o povo do Senhor. Finalmente chegou o dia da entrada em Canaã. Confiante, Josué instigou o povo a ir adiante. As águas velozes do rio Jordão não o assustaram, pois Deus havia lhe dito o que fazer. Como o Senhor ordenara, Josué disse para os sacerdotes irem primeiro carregando a arca do concerto. E quando os sacerdotes entraram no rio Jordão, uma coisa maravilhosa aconteceu. Assim como no Mar Vermelho, aqui também Deus criou um caminho seco para o seu povo. Enquanto os sacerdotes com a arca do concerto permaneciam no leito do rio, as águas à sua direita ficaram como um muro.
Amando de Deus, Josué colocou pedras do outro lado do Jordão perto do seu acampamento em Gilgal, para lembrar o povo como de novo o Senhor os ajudara com seu grande poder. Um homem de cada uma das 12 tribos de Israel trouxe uma pedra do leito do rio por onde passaram. E Josué falou ao povo: Quando seus filhos, no futuro, perguntarem aos seus pais o que significam estas pedras, então dirão a eles: os israelitas passaram este Jordão no seco. O Senhor nosso Deus fez secar as águas do rio, assim como o Senhor nosso Deus fez secar as águas do Mar Vermelho, para que todos os povos da terra conheçam sua mão, que é forte, e para que temam a Ele todos os dias. Agora o portão da cidade de Jericó foi bem trancado. Ninguém saía nem entrava, pois o povo de Jericó temia ataques do exército de israelitas acampado fora da cidade. E quando Josué saiu para olhar a cidade e viu os grandes muros, ele se perguntou como eles seriam capazes de tomar a cidade. Mas enquanto ele estava lá, perdido em pensamento, de repente viu alguém perto dele. Era um homem, vestido como um soldado, carregando uma espada reluzente na mão. Então Josué perguntou para ele: É um dos nossos ou dos nossos inimigos? Nenhum dos dois. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Que diz meu senhor ao seu servo? Tira os teus sapatos, porque o lugar em que estás é santo. Josué obedeceu ao seu visitante celestial, e assim, enquanto ele ouvia, o Senhor revelou o seu plano para tomar Jericó. Um plano que Josué seguiu quando ele atacou a cidade. No dia seguinte, quando o povo de Jericó olhou pelas suas janelas, viu uma estranha procissão andando em volta dos muros da cidade. Primeiro vinha um grupo de homens armados marchando em silêncio. Então vinham 7 sacerdotes, e atrás deles vinham mais sacerdotes carregando a arca do concerto. Depois vinham mais soldados, mas eles não faziam nenhum movimento para atacar a cidade. Tudo era muito estranho. Eles marchavam em silêncio em volta da cidade, sem nenhum barulho, exceto o som dos seus pés no chão. Uma vez marcharam em volta do grande muro de pedra, e então voltaram para o seu acampamento em Gilgal. O povo de Jericó ficou intrigado e com medo. Por que os israelitas não atacaram a cidade? O que significava essa marcha estranha e silenciosa em volta da cidade? Quando os israelitas tinham marchado em volta de Jericó todo dia por 6 dias sem fazer nenhum mal à cidade, alguns habitantes de Jericó começaram a zombar dos seus inimigos. Mas Raabe tinha certeza de que logo os israelitas tomariam Jericó. Então ela pendurou um cordão escarlate na sua janela, como os espiões de Josué lhe haviam dito. No 7º dia, o povo de Israel marchou de novo em volta da cidade, não uma, mas 7 vezes. Na 7ª vez, os sacerdotes tocaram ruidosamente as suas trombetas. E Josué gritou para o seu povo e disse: Gritem, porque o Senhor lhes está dando a cidade. Então todo o povo fez grande barulho e com o som, os muros de Jericó começaram a cair. Os israelitas entraram em Jericó e tomaram a cidade. Mas Raabe e a sua família foram poupadas, como os israelitas haviam prometido. Então todo o ouro, prata e outros objetos de valor achados na cidade foram recolhidos para o tesouro do Senhor, porque Deus ordenara que nenhum homem devia tomar nada para si mesmo. Mas um homem de nome Acã desobedeceu ao Senhor.
Ele escondeu alguns tesouros na sua tenda e, por causa do seu pecado, os filhos de Israel, que tinham acabado de obter uma grande vitória, logo sentiriam o sabor amargo da derrota. Alguns dias após seu triunfo glorioso em Jericó, os israelitas tinham atacado a cidade de Ai, que era bem menor e mais fraca. Mas Israel fora gravemente derrotada. Josué não podia entender o que dera errado, porque Deus de repente ficou contra o seu povo. Então Josué mais uma vez orou ao Senhor, e Deus revelou para ele que um dos israelitas tinha cometido um grande pecado. Então Deus disse para Josué como encontrar o homem que trouxera a derrota aos israelitas, e ordenou que ele fosse punido. Enquanto Josué seguiu as instruções do Senhor, a pessoa culpada provou ser Acã. Meu filho, dá glória ao Senhor Deus de Israel e diga-me o que fez. Sim, é verdade. Eu pequei contra o Senhor Deus de Israel. Foi isto que eu fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 12 libras de prata e uma cunha de ouro pesando 2 libras, eu cobicei-os e entomei-os. E estão enterrados no meio da minha tenda. E assim Acã foi morto, e tudo o que ele possuía foi reduzido a cinzas, porque ele havia tomado o que pertencia ao Senhor. Depois disso, os israelitas marcharam mais uma vez contra a cidade de Ai e obtiveram uma vitória completa. Então eles construíram um altar ao Senhor no pé do monte Ebal, e lá Josué leu em voz alta a lei que Deus havia dado a Moisés. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. E agora, tendo ouvido a palavra de Deus, o povo de Israel estava pronto para obter novas vitórias na terra de Canaã. Tomando cidade após cidade, os israelitas avançaram para dentro da terra prometida, até os cananeus serem derrotados e expulsos. Mas levou muitos anos até a terra de Canaã se tornar a terra de Israel. E na sua velhice, Josué chamou todas as tribos em Siquém para falar com elas mais uma vez e lembrá-las de todas as coisas boas que Deus lhes tinha dado. Ele também alertou sobre a punição que cairia sobre elas se desobedecessem ao Senhor. E se pecarem contra os mandamentos do Senhor seu Deus e adorarem outros deuses, então Deus se enfurecerá com todos. E vocês morrerão rapidamente, e seus descendentes perderão a terra boa que ele lhes deu. O povo ouviu Josué atentamente, pois nunca suas palavras foram tão sérias. Então ele falou da orientação e preocupação de Deus com os israelitas do tempo de Abraão até aquele dia. Temam ao Senhor e sirvam-no com sinceridade e com verdade. Deitem fora os ídolos aos quais serviram seus antepassados e sirvam ao Senhor. E se não servirem ao Senhor, então escolham hoje a quem servir. Se aos ídolos a quem serviram seus antepassados do outro lado do rio, ou os ídolos do povo de Canaã, onde habitam hoje. Porém eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então o povo disse: nós também serviremos ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus e a Ele obedeceremos. E foi assim que, através do grande líder Josué, Israel serviu ao Senhor e continuou servindo-o porque eles se lembraram o que o Senhor tinha feito por eles.